Bom dia. If the Lord has been good to you this week, say amen. Se Deus foi bom para vocês esta semana, digam amém. And if He's been really good to you, smile and say E se amen. Deus foi realmente bom, então sorriam e digam amém. Amém. You know what? I am ready to go home. Sabem uma coisa? Eu estou preparado para ir para casa. After what I heard this morning Depois do que eu ouvi esta manhã já, with the worship from Karen, com a meditação da Karen, and this just wonderfully energizing and inspirational message from Daniel, e esta mensagem inspirada e energética que ouvimos do Daniel, I'm ready to go home. e eu já estou pronto para ir para casa. I'm saying, let us sing the last hymn and let's go home. Para mim dizia, vamos cantar o último hino e vamos embora. My heart was so filled with joy hearing this message this morning. Eu tenho o meu coração cheio de alegria com a mensagem que ouvi esta manhã. But I have been asked to share a few words to conclude this convention. Mas pediram-me para ter ainda algumas palavras para concluir esta convenção. And I want to do it with great joy. E eu quero fazê-lo cheio de alegria. I want to talk to you about speak, Lord, your servant is listening. Eu quero falar-vos sobre esta ideia de fala, Senhor, que o teu servo ouve. I want to tell you that you are part of 8 million young people around the world Eu quero dizer-vos que vocês fazem parte de um grupo de 8 milhões de jovens ao redor do who are mundo saying, speak, Lord, your servant is listening. que querem dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. I'm telling you that you're not the only ones here in Portugal, Eu quero dizer-vos que vocês não são os únicos em Portugal, but God has a global movement of young people to finish His work. mas Deus tem um movimento global de jovens para terminar a sua obra. And you are part of it. E vocês são parte desse grupo. So I want to dismiss you with the words of God this morning. Então eu quero enviar-vos com as palavras de Deus esta manhã. But before we do that, Mas antes de o fazermos, I want to say thank you so much to Pastor Pepe, eu quero agradecer ao pastor PP, to Karen, à Karen, to Daniel, ao Daniel, to all the workshop teachers, a todos os que apresentaram os seminários, to all the organizers, todos os organizadores, to all the musicians, aos músicos, for having organized such a wonderful time for the young people in por Portugal. terem preparado um tempo tão especial para os jovens. Okay, I would like to ask you to join me in blessing all those people who I've just mentioned. E eu gostava que se pudessem juntar a mim numa bênção sobre todas estas pessoas que eu acabei de mencionar, que participaram neste All right, evento. you know, the scriptures refers to the Holy Spirit as rain, Vocês sabem que as Escrituras referem-se ao Santo Espírito como chuva, and God says, I will pour out my spirit upon you. e a Escritura diz que eu derramarei o meu Espírito sobre vós. And so we want to bless all our speakers and our leaders with the Spirit this morning. Então eu gostaria de abençoar todos os nossos oradores e participantes com a presença do Espírito Santo esta manhã. So we are going to simulate like the coming down of the Holy Spirit like rain on God's people. Então vamos tentar aqui simular a descida do Espírito Santo sobre o seu povo como chuva. So you have to work with me. Então vocês têm que trabalhar comigo. So I want you to put your hands together and rub them as hard as you can like the sound of the wind. Então a ideia é esfregar as mãos. Isto nem é preciso tradutor. Oh, can you hear the wind? É o som do vento. And then we will hear the first drop of rain with one finger. E agora, se baterem só um dedo, ouvem como que o som de uma pequena chuva. 2 drops. São 2 gotas de chuva. 3 drops. 3 gotas, se fizermos assim. 4 drops. 4 gotas. And the rain. E a chuva. Wow. Thank you so much. Obrigado. And it's a simple way of saying thank you to those who have put this movement É uma together. forma simples de agradecer a todos os que colocaram este programa no lugar, que o I just organizaram. want to, before I pray and begin to share my message, Antes de orar e começar esta mensagem, I want you to take you to a little part of the world where other young people just like you are listening to what God is saying. eu quero levar-vos a uma pequena parte do mundo onde jovens como vocês estão a ouvir também a palavra do Senhor. I invite you to come with me to what was my part of ministry in Australia and the South Pacific. Quero levar-vos aqui a esta zona onde eu tive o meu ministério durante muito tempo, na Austrália e o Pacífico Sul. And this
here is an expansion of the little island of Vanuatu that is here on the east coast of Australia. Aqui na costa este da Austrália, vocês depois têm ali à esquerda, em dimensão maior, este grupo de pequenas ilhas em Vanuatu. I was invited to go and speak at a congress in the little island of Embrum. Eu fui convidado para falar a um congresso de jovens na pequena ilha de Embrum. And I arrived on this little plane on a dirt strip. Eu cheguei neste pequeno avião. And there in this part of the world, everybody wears uniform. E vocês sabem que nesta região do planeta toda a gente usa um uniforme. And they all march at the sound of the band. E eles gostam muito de marchar ao som de bandas. So when the plane arrived, I looked through the window. Então, quando o avião estava a chegar, eu olhei pela janela. I saw all these young people in uniform and their drums. Eu vi todo um grupo de jovens com fardas, uniformes e com estes tambores. And the people on the plane were elbowing each other and saying, "What's this for?" E as outras pessoas que no avião começavam a tocar-se e a conversar e a perguntar, mas isto é o que é que se passa ali em baixo? I knew it was with me Eu sabia que aquilo tinha a ver comigo, because these are our people. porque esta era a nossa gente. So when I arrived, Então quando eu cheguei, they said, "Pastor, we're going to walk now to the place where the Congress will take place." e eles disseram, pastor, agora nós vamos caminhar até ao lugar onde vai ser a convenção, o congresso. I said, "Okay." Eu disse, ok, I vamos. said, "How far?" Eu disse, a que distância estamos? I said, "About 3 kilometers." Eles disseram, mais ou menos 3 quilómetros. They could see in my eyes that I was feeling a bit weak. E eles viam nos meus olhos que eu estava um bocado fraco. They said, "Okay, Pastor, we'll put you in a van." Então eles disseram, pastor, não se preocupe, nós pomos num carro. And so while the young people are marching 3 kilometers to the Congress, Então enquanto os jovens marchavam durante 3 I'm quilómetros, sitting very comfortably in the van. eu fui sentado confortavelmente num pequeno carro. And then we arrive at the place where the Congress is to take Então place. chegámos ao lugar onde o congresso ia acontecer And it was a little village. e era uma pequena aldeia. It's a traditional village where you have to get the permission of the elders before you go in. Isto passava-se numa aldeia tradicional onde é necessário a autorização dos anciãos da aldeia para entrar ali And dentro. so they had a little ceremony at the entrance of the village. Então, na verdade, teve que acontecer uma pequena cerimónia na entrada da aldeia. And so these are the elders, Então, estes são os anciãos. and they had some coconut juice that they wanted me to drink, like a peace exchange. Então, eles tinham água de coco como uma espécie de troca de paz. And then they brought this little thing out. Então, eles trouxeram esta coisinha que vocês veem ali. It's a hen, it's a chicken. É uma galinha. So I turned to my translator and I said, "What's this for?" E eu virei para o meu tradutor e disse, o que é isto? They said, "It's for you." E eles disseram, isto é para ti. So I said, "What am I supposed to do with it?" E eu perguntei, mas o que é que eu tenho que fazer com a galinha? They said, "They want you to take it back to Australia with you." O que eles querem é que leves a galinha contigo de volta para a Austrália. I said, "We'll have customs problems. I can't take chicken back to Eles Australia." disseram, nós temos problemas depois nas fronteiras, eu não posso levar uma galinha para a Austrália. So they went and had a little elders committee Então eles tiveram que organizar uma comissão de anciãos. and said, "Oh, we found a solution. E então disseram-me, nós temos uma solução. If you can't take it back to Australia, Se não podes levar a galinha de regresso à Austrália, you must eat it." tens que a comer aqui. Anyway, De qualquer forma, I had to do it. eu tive que o fazer. That was the way that I had to be admitted on the village. Esta era a forma de eu poder ser admitido para entrar na aldeia. And then the meeting started. Então o encontro começou. You know, again there, everybody marches at the sound of the music. Mais uma vez, os jovens entravam marchando ao som da música. Even the Dorcas ladies march. Até as senhoras das Dorcas marchavam. And then the meeting started. Então o encontro começou. It was a great bunch of young people. Havia ali um grupo enorme de jovens. But among the young people, Mas entre esse grupo de jovens, there was a lot of older people there. havia muita gente com muita idade. I said to myself, "Why are they here?" E eu perguntava-me, porquê é que esta gente idosa está aqui? Because they don't understand English, the older people. They They don't? don't understand English. É que estas pessoas mais velhas não entendem o inglês. And the pastor had said to me, "Only preach in English because the young people understand." Então eles disseram, prega apenas em inglês porque os jovens entendem. And so every night these older people were there. Então todas as noites as pessoas mais velhas estavam ali. So I said to myself, "Well, although they don't understand, they are here to support the young people." E eu pensava, bom, eles não entendem inglês, estão aqui para apoiar os jovens. And then on the Friday night, when we made the appeal for people to give their lives to Jesus, Mas na sexta-feira à noite, quando fizemos um apelo
apelo para os jovens entregarem a sua And vida a some of Jesus. these older people came forward as well. Algumas destas pessoas mais velhas também vieram à frente. I said to my friend, E eu disse ao meu amigo, I said, well, it's good for them even to support during the appeal, although they don't understand e anything. eu pensei e disse-lhe, bom, é bom que eles realmente apoiem os jovens vindo à frente mesmo sem entender nada. Then he said to me, Pastor, no, you don't understand. Então eles disseram, não, pastor, estás a confundir, você não entendeu. They said, after the first night of preaching, Eles disseram, depois da primeira noite de pregação, they came to us eles vieram ter connosco and they asked us, e eles perguntaram-nos, where did the pastor learn to speak our language? e eles perguntaram-me, onde é que o pastor aprendeu a falar a nossa língua? All week, Toda a semana, they were hearing the language in the sermons and the messages in their own language. eles ouviram os sermões do pastor Gilberto na sua própria língua. God was doing a miracle. Deus operou um milagre. I was speaking in English, Eu falei o tempo todo em inglês and they were hearing the message in their own language, e eles ouviram a mensagem na sua própria língua, nativa, like in the days of Pentecost. como nos dias do Pentecostes. Amen. Amém? God is doing His thing in the world today as we stand up and proclaim the everlasting gospel and prepare the world for His coming. Deus continua a fazer milagres e a operar à medida que nós pregamos o Evangelho eterno ao redor do mundo. And I wished E eu gostaria, I had more time this morning to talk to you about other parts of the world where God is moving in a powerful eu way. gostaria de ter tempo para vos falar de outros lugares do mundo onde Deus está a operar de uma forma poderosa. But this morning I want to speak to the young people of Portugal. Mas esta manhã eu quero falar aos jovens de Portugal. And I trust that as we finish today, you will say, "Speak, Lord, your servant is E listening." eu tenho a confiança de que hoje, ao sairmos daqui, todos podemos dizer, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, as we conclude this Congress, ao concluirmos este congresso, we thank you that you have enriched our lives with all the messages we've heard. nós agradecemos-te pelo enriquecimento que nos trouxeste com todas as mensagens que ouvimos. You have indeed worked powerfully through your servants, Daniel and Karen, Tu trabalhaste de forma poderosa através dos teus servos, o Daniel e a through Karen, and the music, através da música and the prayers, e as orações, and the organization. através da organização. But now speak to us for the last time E agora pedimos-te que fales uma última vez, before we go to our respective places. antes de regressarmos às nossas casas. Let us hear you this morning. Deixa-nos ouvir a tua voz esta manhã. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. In the world of team sports, No universo dos desportos, sometimes the question is asked as to whether one person can make a difference in the performance of a team. muitas vezes pergunta-se se uma pessoa sozinha pode fazer a diferença numa equipa. And you will agree with me that in sports there are individuals who do make a difference in the performance of E their team. vocês concordariam comigo que nos desportos coletivos, por vezes, um indivíduo sozinho faz uma grande diferença. Now that the Mundial is coming and Portugal is qualified, Agora que, por exemplo, no Mundial vai chegar, Portugal está qualificado, we are hoping that Ronaldo and Nani are in good shape toda a gente espera que o Ronaldo e o Nani estejam em grande forma. because they can make a difference for your country. Que eles sabemos que eles podem fazer uma diferença pelo país. It's the same in the world of politics and the world of science. Por exemplo, no mundo da política e no mundo da ciência acontece a mesma coisa. There are individuals who can make a great difference for their nations. Há indivíduos que pelas suas nações fazem uma diferença enorme. When you look at the Bible as well, Quando nós olhamos para a Bíblia, there are individuals who have made difference for their nation. há indivíduos, há pessoas que fizeram uma grande diferença na sua nação. But there's a big difference. Mas há uma enorme diferença entre uns e outros. In the world of sport, you need to be someone with superstar ability to make a difference. No mundo do desporto é preciso ser alguém com qualidades de superstar para fazer a diferença, de grande estrela. But when you look at the Bible, Mas quando olhamos para a Bíblia, God chooses people you don't expect. Deus escolheu pessoas que nós nunca esperaríamos. And just imagine this. Agora, vocês imaginem isto. There is a giant, Há um gigante and all the people are running away, and the king is hiding in his tent. e toda a gente está a querer fugir e o rei está escondido na sua tenda. God calls a little boy. E então Deus vai chamar um He rapaz. does not have the age to bear arms and to go to battle. Deus vai escolher um rapaz pequeno que nem sequer tem a idade para andar com armas na And batalha. he's been sent to bring food to his soldier brothers. E ele foi levado ali apenas para levar comida aos soldados que eram seus irmãos. God chooses him to deliver the nation. E Deus escolhe aquele menino para livrar a nação. God is looking for one man to start a nation whose number will be at sands on the shores of the sea. Deus quer escolher um homem que seja o pai de uma nação que teria o número dos grãos da areia do mar. If it was me, Se fosse eu I would look for a young couple ia escolher um jovem casal
God chooses a man who is 99 years of age. Deus escolhe um homem com 99 anos de idade. And the Bible says that his body was as good as dead. E Deus diz que o seu corpo estava quase tão bom como morto. And God chooses him to bring up the nation. E foi este que Deus escolheu para iniciar uma grande nação. God is looking for one man to take the gospel message to the entire Gentile world. Deus tinha que escolher um homem para levar o evangelho ao mundo inteiro dos gentios. He chooses an enemy of the faith. E ele vai escolher um inimigo da fé. This man is on the way to destroy Christianity. Este homem, o caminho dele era destruir o cristianismo. God stops him, Deus para-o, turns his life around, vira a sua vida ao and he contrário becomes the champion for God. e ele transforma-se num pregador para Deus. When the prophetic time came for God to launch the movement for the last message to the world, Quando o tempo profético chegou a esta terra para Deus criar o movimento que pregaria a última mensagem nesta terra, God chose a bunch of young people, Deus escolheu um grupo de jovens and the most influential of them e o jovem mais influente entre was a eles young lady by the name of Ellen White. foi uma jovem menina chamada Ellen White, She was only 17 when she got her first vision. que tinha apenas 17 anos quando recebeu a primeira visão. God chooses unlikely people. Deus escolhe pessoas que nunca esperaríamos. So if you're saying to yourself this morning, I'm too young, Portanto, vocês se esta manhã disserem, eu sou muito novo ainda, I'm not trained enough, eu não tenho formação I come suficiente, from a small corner of Portugal, eu moro ali num cantinho do interior de I Portugal. want to tell you this morning that God would love to use you. E esta manhã eu quero dizer-vos que Deus pode e quer usar-vos. Because it is in our weaknesses that the power of God is made manifest. Porque é nestas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. And I will take a simple example from scriptures this E morning. eu quero tomar um exemplo das Escrituras esta manhã. So if you have your Bibles, come with me to 1 Samuel chapter 3. Portanto, se tiverem as vossas Bíblias, vamos a 1 de Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel chapter 3. 1 de Samuel, no capítulo 3. It says here Diz on aqui, 1 Samuel 3 verse 1, 1 de Samuel 3, versículo 1. it says the boy Samuel, Diz que o menino Samuel, not Samuel, não Samuel, but the boy Samuel. mas o menino Samuel. In fact, every time his name is mentioned, he is called the boy. A verdade é que cada vez que o nome de Samuel aqui é mencionado, ele é chamado o menino. Is the writer is intentionally pointing us to the fact that he was only a little boy. Quer dizer que o autor, o escritor, quer intencionalmente dizer-nos que era realmente apenas um In rapaz. chapter 2 verse 11, No capítulo 2, versículo 11, it says, Then Elkanah went home to Ramah, but the boy ministered before the Lord under Eli. portanto, 1 Samuel 2:11 diz que então Elcana foi-se a Ramá, à sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor. In verse 18, No versículo 18, but Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing a linen ephod. versículo 18, capítulo 2 diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. In verse 21, No versículo 21, and the Lord was gracious to Anna. She conceived and gave birth to 3 sons. Meanwhile, the boy Samuel grew up. e o Senhor abençoou Ana, ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante And do verse Senhor. 26, E no versículo 26, and the boy Samuel continued. e o menino Samuel crescia. Every time his name is mentioned, he's called the boy. Cada vez que o seu nome é mencionado, ele é chamado o menino. He is someone of no great significance. Ou seja, era alguém que não tinha um grande significado. He was growing up in an adult world. Ele estava, na verdade, a crescer num mundo de adultos. And sometimes big people don't take any notice of the little boys E and vocês girls. sabem que às vezes a gente graúda nem sequer nota os meninos e meninas à sua volta. When I was like 14 years of age, Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, my Sabbath school teacher could never remember my name. a minha monitora da escola sabatina nunca se conseguia lembrar do meu nome. She would say, "Hey, boy." Então ela chamava-me assim, rapaz. Boy? Rapaz? Oh, I was so offended. Eu sentia-me ofendido. But I was not important enough for her to remember my Eu não name. era importante o suficiente sequer para ela se lembrar do meu nome. The boy Samuel. O menino Samuel. Now I want to look at the circumstances in which he was growing up. Eu quero ver convosco as circunstâncias nas quais ele cresceu. And we go back to chapter 3, verse 1. Voltamos agora ao capítulo 3, versículo 1. It says, The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Diz que o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. And then it says, In those days, the word of the Lord was rare and there were not many visions. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. It doesn't say there was no synagogue.
No church. Não diz aqui que não havia igreja. It doesn't say there were no temple services. Não diz que não existiam serviços no templo. No, all the rituals and all the practices of the church were going on. Na verdade, todos os rituais e práticas da igreja, do povo, estavam a acontecer. But it says the word of the Lord was rare. Mas diz-nos que a palavra vinda do Senhor era rara And there weren't many visions. e que não existiam muitas visões. See, when God chose to reveal himself, he would speak to the prophets who would convey the message to the people. Vocês sabem, quando Deus se queria revelar, Ele dava visões ou a sua mensagem aos profetas para ser transmitida ao povo. And where there's no vision, the people perish. E a Escritura diz que onde não há visões, o povo perece. And here we have a situation where God is not speaking to his people. E nós estávamos aqui a viver uma situação em que Deus não estava a falar ao seu povo. Everything is going on normally in the church. They have congresses and they have meetings, but God is not there. As coisas aconteciam normalmente entre o povo, eles tinham congressos, tinham reuniões, mas Deus não estava ali com eles. This is a very sobering reality. Esta é uma realidade que nos deve fazer refletir. It is possible to be religious without God. É possível ser religioso, mas sem Deus. We can go through all the rituals of religion with the absence of God. Nós podemos participar em todos os rituais da religião, mas Deus estar ausente. And this is very strange indeed. E isto, na verdade, é uma coisa muito estranha. Because God is love. Porque Deus é amor. And love means being together. E amor significa estarmos juntos. And the Bible is a book of a God who is continually wanting to come close to us. E a Bíblia revela-nos um Deus que está continuamente a querer estar mais próximo de nós. Because God is love and love does not tolerate distance. Porque Deus é amor e o amor não tolera a distância, a separação. See, when Adam and Eve sinned, God said, "Where are you?" He went after them. Lembrem-se, quando Adão e Eva perceberam e viram Deus a dizer onde é que estão. In the desert, God said, "Build me a sanctuary because I want to come and live among our people." No deserto, Deus disse, construam-me um santuário porque eu quero viver com o meu povo. And in the best picture that we have of God in the New Testament is this woman who is kind of going under the bed looking for the lost coin. E uma das melhores imagens que temos de Deus no Novo Testamento é nesta parábola em que a mulher andava desesperada na casa à procura da moeda perdida. It's the shepherd who leaves the 99 to go and look for the lost one. É a imagem do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai à procura da ovelha perdida. It's the father waiting and longing for the son to come back home. É aquele pai que espera, anseia pelo regresso do filho pródigo. Because love does not tolerate distance. Porque o amor não tolera a distância. And God wants to come close to us. E Deus quer estar mais perto de nós. And young people, you understand that language? E jovens, vocês entendem esta linguagem? Amen. Amém. When you have a young person, a special person in your life, Quando nós temos aquela pessoa especial na nossa vida, you spend a lot of time nós passamos um monte de tempo Facebook, no Facebook and you want to be with that e person. querem estar fisicamente perto dessa pessoa. I met my wife Eu conheci a minha mulher on a Pathfinder camp. num acampamento de desbravadores. I was 15 Eu tinha 15 anos and she was 14, e ela tinha 14. but we were very mature. Mas nós éramos muito maduros. And I married her like 10 years later. E eu casei-me com ela 10 anos depois. But I remembered the day when her family moved to Australia. Mas eu recordo-me do dia em que a família dela mudou-se para a Austrália. We were not married yet. Nós não éramos casados nessa altura. And for a whole year I was not going to see her. E eu sabia que durante um ano inteiro não poderia vê-la. That thought was unbearable. Este pensamento era insuportável para mim. Not seeing her for a whole year was not impossible to accept. Estar a pensar que estaria um ano sem ela era impossível de aceitar. So we tried to make everything we could to see each other as much as we could before she was to Então, leave. mesmo antes dela partir, nós tentávamos organizar tudo o que era possível para estarmos juntos. So one night I said to my mother, can you talk to her parents and invite her in our home, like she can have a meal like the day before she leaves for Australia? Então eu pedi à minha mãe se podia organizar um jantar para ela e os pais dela virem comer a nossa casa e estarmos juntos mesmo no dia antes dela partir. And they accepted, and my mother put out a very nice dinner for my girlfriend. Então eles aceitaram e a minha mãe preparou um jantar excelente para a minha namorada. And after the dinner we talked and talked and talked and talked. E depois do jantar nós conversámos muito. And now it was time to go and sleep. E agora era o tempo de irmos e dormirmos. I was in my bed.
Eu estava na minha cama and my girlfriend was sleeping in my mother's room. e a minha namorada ficou a dormir no quarto da minha mãe. Oh, it was all dark. It was past midnight. Já passava da meia-noite, estava toda a gente na cama. And I'm thinking, that, oh, she's going to go tomorrow and I won't see her for a whole year. E eu na cama a pensar sozinha, ela vai embora e eu vou estar um ano sem vê-la. And I couldn't sleep. E eu não conseguia dormir. And I said, if only I could just say good night for the last time. E eu pensava, se eu ao menos pudesse dizer-lhe boa noite a última vez. Oh, that was a dangerous idea Isto era uma ideia perigosa, because she was sleeping in my mother's room. porque ela estava a dormir com a minha mãe, no quarto da minha mãe. But I could not sleep. Mas o problema é que eu não conseguia adormecer. So I said, I will try. E eu disse, eu vou tentar. See, we live in a wooden house. Nós vivíamos numa casa de madeira. When you walk at night, you hear the sound. E quando se caminhava à noite, ouvia-se o barulho. So when I got out of bed and I stood, it went. Então, quando eu me levantava da cama, a madeira fazia... So I just stood there for a while. Então eu deixei-me estar quieto durante um pedaço. And then I kind of moved like this. E eu comecei assim a arrastar-me com os pés. And I arrived in front of my mother's E eu bedroom. cheguei à porta do quarto da minha mãe. My girlfriend was sleeping in that little bed and my mother and my sisters on the other bed. Portanto, havia uma pequena cama onde dormia a minha namorada e depois a cama ao lado da minha mãe e da minha irmã que dormia com ela. So I waited for complete silence. Então eu tentei entrar ali em silêncio completo. And I went and I sat next to my girlfriend on her bed. Eu entrei e sentei-me junto à cabeceira da cama. So I reached out and scratched her head so she's not afraid. Então eu toquei-lhe assim só na cabeça para ela não se assustar com a minha presença. And so I just bent over just to give her a little kiss. E eu debrucei-me sobre a face dela para lhe dar um beijinho. But when my face was that close, Mas quando eu estava quase assim, junto à cara, I heard a voice eu ouvi uma voz. right in my face. Uma voz mesmo na minha cara. Gilbert! Gilbert! It was not my girlfriend. Não era a minha namorada, It was not my sister. não era a minha irmã, It was my mother. era a minha mãe. Oh, I don't know what happened. Eu não sei o que é que aconteceu, But they had changed beds. mas elas trocaram de cama. And the lights went on. E as luzes acenderam. And I'm sitting next to my mother. E eu estava sentado ao lado da minha And mãe. everybody's watching E me. toda a gente olhava para mim. Oh, I was so embarrassed. Eu estava tão envergonhado. I wish that the floor was open and I would disappear. Eu desejei que abrisse um buraco no chão e eu que desaparecesse por ali. And my mother looked at me. E a minha mãe olhou para mim. I thought she was going to slap me. Eu pensei que ela ia dar-me uma chapada. But she had pity on me. Mas ela teve misericórdia de mim. And she said something that made things worse. E ela disse uma coisa que ainda tornou tudo pior. And she said this. E ela disse isto. He likes come kiss me goodnight. Ele gosta de vir dar-me um beijinho todas as noites. Oh, mother. Oh meu Deus. That was so embarrassing. Isto eu fiquei tão envergonhado. And I just got up and disappeared. E eu simplesmente desapareci dali. See, I could not handle the idea of not seeing her for a year. Bem, o problema é que eu não conseguia enfrentar a ideia de estar um ano longe dela. But what I'm trying to say to you here is that what we express or what we feel for our loved one, it's only a small reflection of what God feels about Mas o que eu us. quero dizer-vos é que estas coisas que nós fazemos a respeito daqueles que nós amamos é apenas um pequeno reflexo do quanto Deus nos ama a nós. He wants to be with us. Ele quer estar connosco. And yet, when this little boy Samuel is growing up, God had taken distance from his people. Mas, no entanto, quando este pequeno menino Samuel estava ali no templo, Deus estava longe do seu povo. Why would God do that? Por que é que Deus estava a fazer isto? If you have, keep your bookmark in 1 Samuel 3 Se vocês continuam com a vossa Bíblia marcada aí em Samuel, 1 Samuel 3, and come with me to Isaiah 59 for just a moment. então venham comigo rapidamente a Isaías 59. Isaiah 59 verse 1. Isaías 59 e o versículo número 1. It says, surely the arm of the Lord is not too short to save, Diz-nos, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, not his ear too dull to hear. nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. But your iniquities have separated you from God. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o Your vosso sins Deus. have hidden his face from you. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Oh, God wills to save. God wants to save us. Sim, Deus quer He salvar-nos. wants to come close to us. Ele quer estar perto de nós. But he says sometimes we have things that we hold on to in our lives that keep God away from O us. problema é que nós às vezes mantemos coisas na nossa vida que mantêm Deus longe And de this nós. was what was happening in the time of Samuel. E isto era o que estava a acontecer no tempo de Samuel. And if we go back to 1 Samuel chapter 3, E se voltarmos a 1 de Samuel capítulo 3, and we read this in verse 15. vamos ler isto no versículo 15. And Eli had two sons.
Eli tinha 2 filhos and they were priests before the Lord. e eles eram sacerdotes diante do Senhor. And this is what they were on about. E isto é o que estava a acontecer. It says, Eli's sons were wicked men. They had no regard for God. Verse 15, or verse 12, sorry. Ok. Versículo 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. And in verse 22, it says, But chapter... chapter 2, sorry. Ok. I'm sorry, chapter 2. Eu I'm just back eu before. estava a dizer mal porque disse versículo 3. So let's read capítulo again. 3 e é capítulo 2, And verse 12. versículo 12. Eli's sons were wicked men. Os filhos de Eli They não had- conheciam o Senhor. They had no regard for the Lord. Não conheciam o Senhor. And in verse 22, E no versículo 22, Eli was very old, Eli já era muito velho. and he heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who served at the entrance of the tent of meeting. E ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel. And here they were supposed to be guiding the people into spiritual things. Aqueles que era suposto guiarem o povo para as coisas espirituais, But they had a way of life that completely contradicted with their values and their beliefs. mas eles tinham um estilo de vida que contradizia completamente aquilo que acreditavam e que And ensinavam. over again, God and Eli talked to them and said, boys, come on, give this to God. E Deus e Eli, vez após vez, diziam: rapazes, entreguem estas coisas ao Senhor. But eventually God had to take his distance away from them. Mas finalmente Deus teve que afastar-se, tomar distância deles. Young people, God would delight in using you in a great way for his service. Jovens, Deus deleita-se e quer usar-vos em grandes coisas para o seu serviço. So I challenge you before we leave this place, if there's anything that you know in your life that is not of God, give it to him. É por isso que eu vos desafio, se há alguma coisa na vossa vida que não é da vontade de Deus, entreguem-lhe essas coisas. I'm not saying to you how you need to have victory on it and then you come to Jesus. No. Eu não estou a dizer-vos, tentem vencer as vossas tendências para depois virem a Jesus. It's Jesus who can give you the victory over them. Jesus é que pode dar-vos a vitória sobre essas coisas. Because if you could have victory, maybe you would have the victory already. Porque se vocês pudessem ter a vitória, então neste caso já podiam ter neste But momento. Jesus says, come and give it to me. I will take care of it for you. Jesus diz para irem a Ele e entregarem-lhe essas coisas. So give all potential barriers to God. Portanto, tudo aquilo que na vossa vida seja uma barreira, entreguem-nas ao Because Senhor. those barriers could stand in your effectiveness in your service for Porque Jesus. estas barreiras podem limitar-vos e afetar-vos no vosso serviço para o Senhor. Now, this little boy Samuel is growing up in that environment. Agora, pensem, este menino Samuel estava a crescer neste ambiente. God is not speaking. Deus não está a falar. And those who are supposed to lead spiritually are going the other way. E os líderes espirituais estão a virar-se na direção errada. So I ask myself, what will Samuel do? E a pergunta é, o que é que Samuel podia fazer? Maybe if I was in Samuel's shoes, Talvez se eu calçasse os sapatos de Samuel, I would say, oh, when I grow up, I'm going to leave this church. eu dissesse, bom, quando eu crescer eu vou sair desta There are igreja. too many hypocrites here. Há aqui muita gente hipócrita dentro. But I'm interested to see what this boy does. Mas eu estou interessado em saber o que é que este rapaz fez. And if you come back with me to chapter 3, we'll read verse 2. E vamos voltar ao capítulo 3 e ler o versículo And 2. listen to this very carefully. E vejam isto atentamente. It says, one night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, Certo dia, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. he was lying down in his usual place. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Very rarely in the Bible you have details as to where people are sleeping. É raro na Bíblia termos detalhes sobre onde é que as pessoas dormiam, But there is purpose in this detail. mas há propósito, há intenção neste detalhe It's aqui. like, you know, things were happening in the church, but Eli had just said, okay, it's all right, things are normal. Sabem, as coisas estavam a acontecer desta forma que falámos no templo e Eli achava já normal, é assim que as coisas são. He's just accepted it. Ele teve que aceitar as coisas. But see what Samuel is doing. Mas vejam o que Samuel estava a fazer. See where Samuel is sleeping. Vejam onde Samuel dormia. In verse 3 it says, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Diz que tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, no lugar em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Where was the ark of God in the temple? Onde é que estava a arca de Deus no templo? Karen talked to us this morning. Where was the ark of God in the temple? Foi-nos dito esta manhã. Onde é que a arca de Deus estava no templo?
in the most holy place? no lugar mais santo, no Santíssimo. Who had the right to go in the most holy place? Mas quem é que tinha o direito de estar no lugar santíssimo? Only the high priest. Só o sumo sacerdote. How many times a year? Quantas vezes por ano? On the Day of Atonement. No dia da expiação? Once a year. Uma vez por ano. And this little boy, E este pequeno rapaz, while Eli is sleeping in his usual place, enquanto Eli dormia no seu quarto habitual, he sneaks in the temple ele foge para o templo and he goes to sleep where the ark of God was, e ele vai deitar-se perto de onde estava a arca, where he was not allowed to sleep. onde ele não era suposto ele dormir. Why would he do that? Porque é que ele fez uma coisa destas? What is he trying to say? O que é que ele está a tentar dizer? You see, his mother had told him, Lembrem-se, a mãe tinha-lhe dito, he said, Samuel, God is alive. a mãe tinha-lhe dito, Samuel, God lives. Deus está vivo And he speaks. e ele fala. He's a God of miracle. É um Deus de milagre. He's a God of love. É um Deus de amor. I could not have a child, Eu não podia ter um filho, dizia but I Ana. came to the temple and I poured out my heart to God. Mas eu vim ao templo, derramei o meu coração And diante God de Deus answered my prayer. e Deus respondeu à minha oração. And you are my answer to prayer. E tu és a resposta à minha oração. He said, look for God. E a mãe disse-lhe, procura Listen Deus. to God. Ouve Deus. And in this time when he was growing up, he was not hearing God. Mas neste tempo em que ele estava a crescer, Deus não falava, But ele he não ouvia. knew that if God was going to speak, he was going to speak near the ark. Mas ele sabia que se Deus tivesse que falar, seria perto da arca. And so he sneaked out and he went to sleep near the ark because he wanted to hear God Então ele speak. escapa-se para perto da arca, porque ele quer Or he ouvir. could have said to himself, there's too many hypocrites in the church. Ele queria ouvir Deus falar. Ele podia ter dito, não, há muitos hipócritas aqui na There's igreja. nothing happening here. Não há nada a acontecer aqui no But templo. this boy chose not to look at what was happening around him. Mas este menino escolheu não olhar ao que se estava a passar à sua volta. He chose to seek God for himself. Ele escolheu procurar Deus para si mesmo. So young people, I say to you, don't settle for the picture of God for what you see around you. Então o que eu vos peço é, queridos jovens, não tentem criar uma imagem de Deus a partir do que vem à vossa volta. You've been challenged to open the Word of God here. Vocês foram desafiados aqui a abrir a palavra de Seek Deus. God in the Word, not by what people say about Him. Procurem Deus na palavra, não no que as pessoas dizem sobre Ele. Because this God is waiting for an appointment with you. Porque este Deus está à procura de ter um encontro com cada um de vós. And He wants to reveal Himself to you. E Ele quer revelar-se a cada um de Seek vós. the ideal. Procurem, busquem o ideal. Don't settle for mediocrity. Vocês não queiram estabelecer-se na mediocridade. Go for gold. Procurem o ouro. Seek a real experience with God. Procurem uma experiência real com Deus. And I'm amazed with what God does. E eu estou espantado com o que Deus faz. I will read this verse again. It says, the lamp of God had not yet gone out in verse 3. No versículo 3 diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, And Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. e tendo-se deitado Samuel no templo em que estava a arca, And then it says, then, e então diz, então, the Lord called Samuel. o Senhor chamou Samuel. Uau! That's all that God was waiting for. Isto era tudo o que Deus estava à espera. He was waiting for someone who was willing to listen. Deus estava à espera de alguém que estivesse preparado para ouvir. That's all that God is waiting for. Isto é o que Deus está à espera. For a young person who would say to God, take the barriers that separate me from you. De jovens que queiram dizer, Senhor, toma, tira as barreiras, as coisas que me separam de Ti. I will not settle for mediocrity. Eu não quero aceitar a mediocridade. I will go for excellence. Eu quero ir para a excelência. I will go for what you are offering me. Eu quero estabelecer e aceitar o que Tu tens para mim. And God promises that if you have this disposition in your heart, He will come and speak to E you. Deus promete que se tu tiveres esta disposição no teu coração, Ele vem e fala contigo. Now, right now, we could just say the closing prayer. Nós podíamos agora mesmo fazer there's just- a oração final. With just one more detail I want to bring to you. Mas há aqui um detalhe ainda que eu quero trazer à vossa atenção. And in verse 5, No versículo 5, just before verse 5, it says, Samuel answered, Here I am. ou melhor, Samuel, ainda no versículo 4, ele respondeu, eis-me aqui. And I would expect him to just stand there and wait for God to speak. E nós poderíamos esperar que ele ficasse apenas ali parado e à espera que Deus falasse. But he said in verse 5, and he ran to Eli and said, Here I am, you called me. Mas ele correu para Eli e lhe disse, eis-me aqui, tu me chamaste. See, he was too young.
Vocês veem, ele era muito novo ainda. He had never heard the voice of God before. Nunca tinha ouvido a voz de Deus So when he antes. hears the voice, Portanto, quando ele ouve a voz, he thinks it's Eli ele calling. pensa que é Eli que o So chama. he goes to Eli and said, "Did you call me?" Então ele vai a Eli e diz, tu chamaste-me? But Eli said, "I did not call you. Go back to bed and lie down." Mas Eli diz-lhe, eu não te chamei, torna a deitar-te. So he went and lay down. Então ele foi e deitou-se. Again the Lord called, "Samuel." Mas o Senhor, mais uma vez, chamou Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." E Samuel foi novamente a Eli e perguntou, eis-me aqui, chamaste-me. And for the second time, Eli sends him back to bed. Pela segunda vez, Elias manda-o de regresso para a cama. Oh, young people, sometimes other people will send you back to bed when you begin to hear the voice of God. Jovens, por vezes, algumas pessoas vão mandar-vos de regresso para a cama. People would say, well, if God was speaking, he would speak to me, not to you. Talvez alguém vá dizer, se Deus falasse, falava-me a mim, não a vocês. Because young people are sometimes misunderstood when they are living the dream that God plants in their Porque, hearts. por vezes, os jovens são mal entendidos quando querem viver o sonho que Deus implantou nos seus corações. You might have resistance from the people you least expect. Talvez vocês tenham resistência das pessoas que menos esperariam. People who should be teaching you on how to listen to God, but when you're listening to God, they send you back to bed. Pessoas que vos dizem para ouvir a Deus, mas que quando vocês dizem que o ouviram, vos mandam de regresso para a cama. But I love the persistence of young people. Mas eu amo a persistência dos jovens. And it says in verse 8, E no versículo 8, the Lord called Samuel a third time, and Samuel got up, and again he went to diz que Eli. o Senhor chamou Samuel pela terceira vez e mais uma vez ele foi a Eli. And he said to Eli, you called me. Ele disse-lhe, eis-me aqui, tu me chamaste. And then Eli understood. E então Eli entendeu. And Eli said to him, oh, I get it now. E Eli disse-lhe, agora eu entendo. God is revealing himself to young people. Deus está a revelar-se a jovens. And when you hear the voice again, E quando tu ouvires a voz outra vez, simply say, speak, Lord, Diz your sim- servant is listening. tu dirás, fala Senhor, pois o teu servo ouve. And then it says, so Samuel went and lay down in his place. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. In verse 10, E no versículo 10, the Lord came and stood there. veio o Senhor e esteve ali. Can you imagine this? Vocês podem imaginar isto. God came and stood in front of this young boy. Deus veio e colocou-se ali à frente deste The jovem. God, the creator God of the universe, O Deus criador do universo. he came and honored the prayer of this young boy. Ele veio e honrou a oração deste jovem And menino. it says, then the Lord called as the other time, Samuel, Samuel. E diz que o Senhor, como das outras vezes, disse Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, Lord, for your servant is listening. E respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. As from this day, A partir deste dia, God continued to appear. Deus continuou a aparecer. God broke silence, Deus quebrou o silêncio and a new day was begun for the nation. e um novo dia se iniciou para esta nação. And I read verse 19 to conclude. E eu concluo aqui lendo o versículo 19. It's my first conclusion. Esta é a minha primeira conclusão. It says, the Lord was with Samuel Diz que crescia Samuel as he grew up, e o Senhor era com and he ele. let none of his words fall to the ground. E nenhuma de todas as suas palavras And deixou-o all cair. Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel, the boy, was attested as a prophet of God. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel, o menino, estava confirmado como profeta do Senhor. The Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his O word. Senhor continuou a aparecer em Siló e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. And it says, and Samuel's word came to all Israel. E logo a seguir diz que veio a palavra do Samuel a todo o There was a new Israel. day in the nation Foi um novo dia para aquela nação. because a young person was willing to speak and to listen to what God was telling him. Porque um jovem menino esteve disposto a ouvir e a falar do que Deus lhe We dizia. have come to the conclusion of our Congress. Nós chegamos ao final, à conclusão desta convenção. You have learned much. Vocês aprenderam muita coisa, You have prayed much. oraram muito. There is an army of 8 million young people around the world waiting for you. E há também um grupo de mais de 8 milhões de jovens à vossa espera. God would love to use an unlikely person like you. Deus aprecia usar pessoas de que não se esperariam como cada um de vós. The work of the teachers and the pastors is done. O trabalho dos pastores, dos pregadores, está feito. And before you go home, the Lord is calling you by name. E antes de saírem, Deus está a chamar-vos cada um pelo seu nome.
He's waiting to use a person just like you. E Ele está à espera e quer usar uma pessoa tal e qual como tu. Will you say this morning, "Speak, Lord, your servant is listening"? Será que nós queremos dizer esta manhã, fala, Senhor, porque eu, o teu servo, ouço. If this is your desire this morning, before we go home, will you stand and say, "Yes, give me my marching orders, God"? Se esta é a vossa vontade, querem colocar-se de pé, querendo isso dizer, Senhor, dá-me ordens para I eu want to be marchar. part of this vast army of young people to proclaim the everlasting Eu quero fazer gospel parte deste exército de pessoas para proclamar o Evangelho eterno. and to prepare the world for the soon coming of E Jesus. preparar o mundo para o breve retorno do Senhor When I look at Jesus. myself, I don't see much, Eu, quando olho para mim mesmo, não vejo muito. but I like what you see. Mas eu sei o que Deus vê. I come to you just as I am. Eu venho a vós tal como estou. Speak, Lord. Fala, Senhor. Your servant is listening. O teu servo está a ouvir.